Vamos conversar, Luiz, agora com o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele está com a nossa repórter Thaisa Medeiros. Pode trazer um relato preciso do momento em que as explosões ocorreram. O senhor estava dentro do Palácio do Planalto, não é isso, ministro? Thaisa, já fiz uma pergunta, mas pode emendar também a sua primeira dúvida. Daqui a pouco a gente vai fazendo esse bate-bola aqui. Certo. Boa tarde, Tainá. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. Estou aqui com o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, falando diretamente do Palácio do Planalto, que fica em frente ao Supremo Tribunal Federal, onde houve as explosões ontem à noite. Ele estava me relatando que estava aqui no momento das explosões, conversava aqui com parlamentares, recebia as demais autoridades para as agendas normalmente. Então eu quero ouvir esse relato por parte do senhor. A gente sabe que o presidente Lula já não estava aqui no momento das explosões, mas os trabalhos seguiam normalmente naquela hora, né? Exatamente. Inclusive, fiquei muito tempo depois. Teve até uma coincidência que eu tinha acabado de receber a deputada Érica Hilton, o deputado Reginaldo Lopes, são autores das PECs dos 6x1, e eles desceram para dar entrevista logo depois da audiência comigo. E durante a entrevista deles, exatamente no momento que acontece a explosão, tem várias imagens que mostram isso. Continuamos aqui, de imediato foi acionado todo o alerta de segurança, não só aqui do Palácio do Planalto, mas de toda a Praça dos Três Poderes. Estava tendo votação no Congresso Nacional, então estava acompanhando também a votação no Senado e na Câmara, discutindo com os senadores. Chegou a ter uma dúvida ali dos senadores se ia interromper a sessão naquele momento, e a gente reforçando, varredura foi feita aqui, tudo controlado na Praça dos Três Poderes, todos os agentes de segurança. Quero agradecer aqui não só os agentes federais, a Polícia Federal, as Forças Armadas, todos envolvidos, mas também a governadora em exercício Celina, que foi numa grande prontidão, fez contato conosco, fez contato com o presidente Lula, colocou à disposição em campo de imediato toda a estrutura de segurança do DF, tem um papel muito importante também. A gente lamenta, primeiro, eu, inclusive como médico, sempre vou lamentar a perda de uma vida, mas eu lamento ainda mais o fato da gente estar vendo que essa cultura do ódio, esse extremismo pervertido de extrema direita tem levado a pessoas a situações como essa. A gente não quer mais isso, a gente não quer ver pessoas morrendo, famílias sofrendo com isso, amigos sofrendo com essa situação, de pessoas são levadas a atitudes como essa através de um estímulo ao ódio, de uma cultura política pervertida dessa extrema direita, que a gente não pode mais ver situações acontecendo no nosso país. Tainá. Ministro, eu queria saber por que o presidente ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto. Nós conversamos com diversos ministros hoje, vocês aí que estão no dia a dia do presidente. A mensagem que passaram para a gente é no sentido de que ele está preocupado com a agenda positiva, com o G20, que ele já conversou com as autoridades envolvidas nas investigações, longamente com o diretor-geral da Polícia Federal, mas até agora não houve uma mensagem oficial do presidente. Por quê? O presidente, desde ontem, quando soube do fato, determinou toda a atuação da Polícia Federal, dos agentes de segurança, garantir a segurança dos ministros do STF, de todo o território aqui da Praça dos Três Poderes, naquilo que é papel do governo federal. Hoje pela manhã eu tive com ele mais uma vez reforçou a preocupação com isso. O próprio diretor-geral da Polícia Federal depois deu uma declaração à coletiva. Hoje ele tinha uma agenda intensa de receber 9 países, os países aqui, os embaixadores, então recebeu autoridades internacionais durante todo o dia, então se dedicou a essa agenda interna, por isso não teve contato com a imprensa, cada um dos embaixadores. O Brasil está num momento muito importante do G20, os embaixadores trazendo expectativas em relação ao G20, outros países que estão compondo o BRICS. No ano que vem o Brasil vai sediar a cúpula do BRICS, então a agenda interna muito intensa, mas desde o começo ele muito atento, orientando as instituições, sobretudo a Polícia Federal, a agir de forma muito firme, rigorosa, da melhor forma possível, cooperação com o GDF, que tem as ações de segurança aqui do território da Praça dos Três Poderes. Mas, ministro, a gente pode esperar alguma declaração pública, alguma nota oficial, algum tipo de manifestação diretamente para o povo brasileiro por parte do presidente Lula? O presidente hoje teve uma agenda interna de recepção dos embaixadores de vários países.
saiu, vai se deslocar para o Rio de Janeiro. Nós temos a realização do G20, a partir de amanhã o presidente tem várias agendas, hoje já, né, chegando no Rio, amanhã também várias agendas no G20. Certamente no momento apropriado, quando o presidente se manifestar junto à imprensa, vai poder, vocês perguntando, comentar alguma coisa sobre isso. Agora, o conjunto do governo está agindo para garantir a segurança, preocupado com a segurança, garantindo as ações de alerta necessário, toda a força para a Polícia Federal poder fazer o trabalho dela, de apuração da situação, de esclarecimento, né? Já tem evidências de que é algo planejado, não se sabe ainda se é uma atitude individual ou se teve apoio, reforço de outras pessoas, né? Até onde tinha nesse planejamento, papel muito importante da Polícia Federal. A perícia ficou a noite toda identificando toda a região do crime, circulação, buscando evidências em relação a isso. Nós precisamos apurar da melhor forma possível, como nós temos que ser firmes, não só na apuração, mas na punição de qualquer um que cometa crime contra a democracia. Nós vimos o que aconteceu no dia 8 de janeiro. O dia 8 de janeiro foi precedido de vários atos preparatórios criminosos. Semana passada a Polícia Federal divulgou, por exemplo, informação de que agentes que estavam no governo anterior monitoravam a segurança do presidente Lula, de ministro do STF, quais eram os instrumentos que a segurança utilizava, os trajetos, ou seja, por isso está planejando algo contra o presidente Lula e ministro do STF, ou seja, a gravidade que foram os atos preparatórios e o dia 8 de janeiro em si. Tainá, mais alguma pergunta por aí? Sim, ministro, pois é, justamente diante dessas informações sobre o monitoramento do trajeto do presidente, eventualmente até sobre a intenção de assassinar ministros do Supremo Tribunal Federal, o senhor trabalha aí no Palácio do Planalto todos os dias, né? Qual é o grau de preocupação do presidente Lula e de seus ministros a partir de agora? É possível que haja, a gente sabe que há um reforço da segurança, mas alguma mudança para que fique ainda mais reforçada ou seja feita uma segurança de uma outra forma para evitar, por exemplo, o que a ABIN chegou a falar de efeito contágio, né? De que esse homem possa inspirar, vamos dizer, de uma forma negativa outras pessoas ao cometimento de um crime semelhante. E adicionando também a sua pergunta, Tainá, as grades devem voltar à Praça dos Três Poderes da maneira como estavam antes? Essa é uma decisão dos agentes de segurança, né? Temos total confiança na equipe que garante a segurança tanto do presidente da República, dos ministros, do Palácio do Planalto. Temos total confiança no trabalho da Polícia Federal, que está identificando essa situação. Obviamente, depois do que aconteceu ontem, tem uma situação maior de alerta. Aconteceu não só na Praça dos Três Poderes, o próprio Congresso Nacional, aqui mesmo no Palácio do Planalto, teve um reforço, inclusive, do monitoramento das pessoas ao entrarem, dos servidores ao entrarem, dos carros ao entrarem. E essas decisões dos níveis de segurança são tomados pelos agentes de segurança. A gente tem total confiança que vão garantir sempre a segurança não só do presidente, mas dos ministros, do funcionamento do governo, como de certa forma foi garantido ontem, né? Não teve uma invasão ao Supremo, né? Os agentes estavam ali próximos, reagiram de prontidão, depois não só a Polícia Federal, mas também a PM, a Polícia Civil, os órgãos do GDF, uma ação muito rápida também da atual governadora em exercício, garantiu o monitoramento imediato aqui na Praça dos Três Poderes. Agora, é um alerta, como também é um alerta à nossa democracia, né? O quanto que a gente precisa lutar diariamente para reforçar a democracia, por isso que apurar e punir de forma veemente, sem questionamentos, qualquer um que comete crimes contra a democracia é tão importante, porque isso é pedagógico, é educativo e vai se consolidando a retomada de um ambiente democrático no país que ficou sob ameaça no governo anterior, sobretudo no dia 8 de janeiro. Tá certo, ministro. Tainá, é com você. Ministro, rapidinho, só para a gente encerrar, o PL da anistia, ele é enterrado diante do que aconteceu ontem, na sua avaliação? Tainá, eu já avaliava que tinha um ambiente muito difícil. Você se lembra quando foi pautado na CCJ, vários líderes questionaram a possibilidade de andamento desse PL, então já acreditava que tinha um ambiente muito difícil.
eu acho que fica mais difícil ainda depois do fato de ontem, qualquer pessoa que venha defender quem estimula o ódio, quem estimula a cultura do ódio, quem tenta passar pano para atos golpistas, crimes, vandalismo em instituições, os atos preparatórios, inclusive de monitoramento de ministros do STF e do presidente da República, que configuram vários atos criminosos preparatórios até o dia 8 de janeiro. Então, eu acho que quem ainda defende isso tem a situação mais difícil de fazer essa defesa, porque cada vez fica mais nítido a importância de ter apuração e punição veemente a crimes contra esse, respeitando todo o processo democrático, o processo legal, com direito à defesa, mas identificando responsabilidade, tem que ser veementemente punido quem comete crimes como esse, porque senão vira uma avalanche, né? As pessoas começam a sentir a vontade de cometer crimes como esse. Agora, ministro, só para encerrar esse ato que aconteceu ontem, essas explosões, o fato de ser no STF, isso abre aquela ferida que o 8 de janeiro estava começando a finalizar, a cicatrizar aqui na sociedade brasileira? Eu acho que é importante manter o alerta da sociedade brasileira, né? Nós não queremos isso. Independente de quem seja de esquerda, de centro, de direita, quem participa ou não da política, nós não queremos ver pessoas morrendo estimuladas por uma cultura do ódio, estimuladas por uma prática pervertida da política que é simbolizado por essa extrema-direita. Não queremos ver pessoas morrendo, seus familiares sofrendo com isso, seus amigos morrendo com isso e as nossas instituições sofrendo com isso. Esse ato de ontem significou a perda de uma vida, afeta afetivamente seus familiares, seus amigos. Significou o Congresso Nacional não poder funcionar hoje pela manhã, continuar votações, o trabalho de deputados, de senadores, significou um alerta geral para várias instituições, e o tempo todo a gente vendo o quanto é frágil, o quanto a gente precisa consolidar mais a nossa democracia. Então, acho que é um alerta para todo mundo, nós não queremos mais isso, é fundamental que a gente tem um ambiente de debate civilizado, de diálogo, ter posições diferentes faz parte da democracia, mas respeitando a democracia e defendendo sempre a vida. Tá certo, ministro. Obrigada aí pela sua disponibilidade de falar conosco, com Bastidores CNN. A gente volta então aí no estúdio, Tainá, e desejar um bom trabalho aí para o senhor nessa semana. Um bom trabalho em segurança para o ministro Alexandre Padilha.